não existe mágica. Em economia existe uma palavra chamada confiança e credibilidade, que se ela existir entre os governantes e os governados, tudo fica mais fácil acontecer numa cidade, num estado e num país. Só para vocês terem ideia, quando eu cheguei na presidência, todo o sistema financeiro brasileiro só tinha o equivalente a 380 bilhões de reais disponibilizado para o crédito. Hoje, no Brasil, nós temos 3 trilhões e 100 bilhões disponibilizados para o crédito. Ou seja, nós saímos de apenas 24% para 56% do PIB de crédito, e eu acho que nós precisamos chegar a 80% a 90% de crédito se a gente quiser que a economia vire uma roda gigante e não pare de funcionar, não pare de gerar riqueza, não pare de gerar emprego e não pare de gerar renda. A mim me assusta muito a visão de todos aqueles que, no primeiro sintoma de uma crise, começam a falar em ajuste, e ajuste significa corte de salário, significa corte de emprego, significa você voltar ao patamar de miséria que você estava para poder recuperar a economia. A mim não me agrada. E a última experiência que nós temos, antes de nós chegarmos ao governo, em 2003, era que todas as experiências de ajuste que foram feitas nas décadas passadas levaram todos os países ao empobrecimento, à perda de postos de trabalho e ao empobrecimento da nação. Eu pensava que era coisa do Brasil, eu pensava que era coisa da Argentina, eu pensava que era coisa da Bolívia ou do Equador, porque nós somos latino-americanos e, portanto, nós não temos a inteligência do chamado primeiro mundo, do mundo desenvolvido. Como Deus é grande, e agora maior ainda com o Papa Francisco, nós vimos que com a crise que caiu no mundo em 2008, com a quebra do Lehman Brothers, nós percebemos que todos aqueles que tinham todas as soluções prontas para as nossas crises não souberam resolver a crise deles até agora, passado 7 anos. Não conseguiram resolver a crise deles até agora. E todos os países que fizeram ajuste. Aqui tem muito economista, eu não vou ficar falando de números, porque é um desastre falar de números para economista, porque eles sabem todos os números que tem no mundo. Mas eu queria lembrar que todos os países que passaram por ajuste, a sua dívida pública cresceu depois de 7 anos de ajuste. A Grécia tinha uma dívida pública de 84%, hoje é 186%. Os Estados Unidos tinham uma dívida de 80 e poucos por cento, hoje é 106%. A da França cresceu, a da Espanha cresceu, a de Portugal cresceu, a de todos os países cresceu. E até agora nós ainda não resolvemos o problema da crise, e o resultado é que o mundo desenvolvido, ao contrário de nós, pobres mortais da América do Sul, enquanto geramos empregos, eles geraram 62 milhões de fechamento de postos de trabalho durante essa crise. Além do que, nesta crise, já foram gastos mais de 10 trilhões de dólares para tentar resolver os problemas do sistema financeiro, e até agora não conseguiram resolver o problema do sistema financeiro. Porque resolver o problema da Grécia significa livrar a cara dos bancos franceses. Significa livrar a cara dos fundos, sabe, alemães.
porque a crise da Grécia poderia ter sido resolvida com um pouco mais de 30 bilhões no começo, e hoje acho que nem 200 bilhões resolve mais a dívida da Grécia, numa irresponsabilidade política. Porque a crise tomou a dimensão que tomou, meu caro Devido, por ausência de lideranças políticas de tomar decisão. Terceirizaram a política na Europa. Terceirizaram a política. Então nós estamos sendo vítima de uma situação anômala que não foi nenhum argentino, nenhum brasileiro, nenhum boliviano, nenhum latino-americano, nenhum africano que criou. Foram exatamente os países ricos que se meteram nessa encalacrada. Na hora que começaram a ganhar dinheiro com a especulação, vendendo papéis ao invés de vender um produto, financiando a troca de papéis, pagando bônus altíssimos para determinados diretores de banco, sem produzir um único copo, sem produzir um parafuso. E aí a economia não poderia acontecer o que aconteceu, a economia quebrou. Pois bem, eu comecei falando isso para mostrar para vocês o que foi a decisão que nós tomamos dia 2 de abril de 2009. Dia 2 de abril de 2009, em Londres, minha cara Alessandra, nós tomamos a seguinte decisão: restaurar a confiança, o crescimento e o emprego, reparar o sistema financeiro e restaurar o crédito, fortalecer a regulação financeira a fim de reconstruir a confiança, capitalizar e reformar nossas instituições financeiras internacionais para superar esta crise e prevenir outras no futuro, promover o comércio e investimento globais e rejeitar de qualquer maneira o protecionismo para garantir a prosperidade e promover uma retomada do crescimento que seja inclusiva, verde e sustentável. Bem, isso aqui foi a decisão do G20. Acontece que nenhum país cumpriu. A primeira coisa que aconteceu depois da reunião foi os países ricos adotarem o protecionismo para evitar que nós, países do terceiro mundo, nós da América Latina, tivéssemos a oportunidade de competir. E eu descobri, porque participei de muitas reuniões do OMC, muitas. Estivemos quase próximos de fazer o Acordo de Doha. E eu descobri que o livre comércio, que tantos eles falam, é apenas na hora de vender os seus produtos para nós. Na hora de comprar os nossos produtos, eles não são tão defensores do livre comércio, vide o comportamento da Europa com relação aos produtos agrícolas dos nossos países.